Olá pessoal, bem-vindos ao Estado Crítico. Hoje a situação ficou simplesmente explosiva em Brasília. E dessa vez, algo curioso aconteceu. Quando a ameaça não era contra um jornalista qualquer, mas contra um nome importante da imprensa, a reação foi imediata. O ministro André Mendonça determinou a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, e o motivo é gravíssimo. Segundo a decisão judicial, mensagens encontradas pela polícia mostram que o banqueiro discutia a possibilidade de simular um assalto para espancar um jornalista da Globo. O alvo seria Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo e comentarista da CBN. E bastou isso vir à tona para acontecer algo que raramente se vê. Comentaristas da própria Globo partiram para cima do caso, contudo. Nomes como Andréa Sadi, Malu Gaspar e Octávio Guedes fizeram críticas duríssimas e levantaram suspeitas sobre a atuação da Procuradoria-Geral da República. Segundo eles, o procurador-geral Paulo Gonet teria demorado demais para agir, mesmo diante de indícios sérios apresentados pela Polícia Federal. Mas o ponto que chamou mais atenção foi outro. Pela primeira vez, um ministro do Supremo deixou registrado em decisão judicial um claro incômodo com a postura da PGR. Ou seja, o que começou como uma investigação sobre um banco pode acabar abrindo uma guerra institucional gigantesca em Brasília. E agora eu quero que você veja o que foi dito ao vivo. A gente tem um trecho do diálogo aqui, está aqui no nosso telão, aliás, um trecho da decisão do ministro André Mendonça, em que ele exemplifica aquilo que estava sendo dito pela Miriam Leitão agora, dentre outras coisas, as ameaças feitas ao jornalista Lauro Jardim e a intenção de agredi-lo fisicamente, né? Nesse sentido, diz o ministro André Mendonça, em mensagem de WhatsApp entre Mourão e Daniel Vorcaro, identifica-se o ânimos de agressão a determinado jornalista, conforme já confirmado pela polícia, Lauro Jardim, colunista do Globo e da Rádio CBN, diante da informação de que referido profissional havia divulgado na imprensa notícia contrária aos interesses de Vorcaro. O teor da conversa é o seguinte, preservando-se o nome do jornalista, na decisão o nome do Lauro Jardim está em negrito aqui, mas repito, a informação já foi confirmada. Mourão, 2 pontos, esse... E aqui o nome do jornalista, bate cartão todo domingo? Lança uma nova sua, positiva? DV, que é o Daniel Vorcaro. Sim. Cara escroto, diz o Mourão. Daniel Vorcaro responde. Tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Mourão, vou fazer isso. Em outra troca de mensagens entre Vorcaro e Mourão, o tema alusivo ao mesmo jornalista se repete. Daniel Vorcaro. Esse, e aí de novo ele faz a referência ao Lauro Jardim, o nome estava omitido aqui na decisão do ministro Mendonça, esse, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Ou seja, ele sugere aqui a simulação de um assalto para agredir o Lauro Jardim, quebrando todos os dentes. Em seguida, Mourão coloca 2 símbolos de sinal positivo em relação à mensagem na qual Vorcaro afirma a intenção de quebrar todos os dentes do jornalista. Ato contínuo, Mourão responde, estamos em cima de todos os links negativos, vamos derrubar todos e vamos soltar, enfim, eles iam preparar uma caçada nas redes sociais para remover os links em que Daniel Vorcaro tinha os seus interesses confrontados pelo jornalista Lauro Jardim, que conduz a sua coluna, uma das mais lidas do jornal o Globo, na Rádio CBN também, com o noticiário geral, e quando se sentia prejudicado, ele recorria à intenção de maneira violenta, sufocar, calar o que dizia o jornalista Lauro Jardim. Estamos em cima de todos os links negativos, vamos derrubar todos e vamos soltar positiva. O Globo repudia veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país. A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava calar a voz da imprensa, pilar fundamental da democracia. Os envolvidos nessa trama criminosa devem ser investigados e punidos com o rigor da lei. O Globo e seus jornalistas não se intimidarão com ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público. Não estamos mais diante de crimes contra o sistema financeiro. Não estamos mais diante de um banqueiro falido. Estamos diante de uma máfia, de gangster, inclusive com sicários, prontos a matar. Lamento apenas a omissão do Ministério Público Federal sob a gestão do senhor Paulo Gonet. Ficou totalmente escancarada essa divergência na condução da investigação do Banco Master entre PF, PGR e Supremo. Supremo, quando eu falo aqui, eu estou falando do ministro André Mendonça, não quando era o ministro Toffoli, o relator da investigação do Master. Hoje, na decisão que levou o Vorcaro de volta à cadeia, o ministro Mendonça deixou muito claro que ele lamenta a posição da PGR, que não viu urgência nas medidas que foram pedidas pela Polícia Federal. O ministro Mendonça disse que, se essas medidas não fossem atendidas, poderia colocar em risco a vida, a integridade física das pessoas. Então ele deixa isso muito registrado nesse despacho. Já se sabia dessas divergências entre PF e PGR na condução das investigações, mas foi a primeira vez que a gente viu isso registrado em papel, o ministro André Mendonça mandando fazer
e adotando essas medidas da PF. Foi uma espécie de puxão de orelha da PGR na minha avaliação. O Vorcaro tinha conhecimento dessa operação, que ele disparava ordens por meio desse agente aí chamado sicário, o Luiz Felipe Mourão, e pior, né, eu acho que isso agrava a situação. Mostra que ele tomava essas medidas mesmo já com tornozeleira. Vamos lembrar que essa operação de ataque digital ao Banco Central em favor do TCU, ela foi uma operação que ocorreu já com o Vorcaro preso, o Banco Master em liquidação e toda a investigação correndo. Então ele estava preso com tornozeleira eletrônica, não estava preso, ele estava com tornozeleira eletrônica em casa e ainda atuando contra a justiça. Acho que todas as outras informações que a gente está vendo demonstram que ele não tinha limites. Né? Nós estamos falando de um homem de negócios acostumado a pagar para ter qualquer coisa que ele quisesse, inclusive a aniquilação física de adversários. O que ele propõe ali é moer uma ex-funcionária e quebrar os dentes de um jornalista, sequestrar e quebrar os dentes de um jornalista. Então, é uma pessoa que acha que pode tudo, que tem uma visão mafiosa das coisas. Esse tipo de atitude, Bárbara, é coisa de máfia. E eu acho que não há dúvida, se alguém tem alguma dúvida disso, nós vamos, acho que é bom esclarecer, que a partir desse momento que ele entra nessa prisão, muito dificilmente ele vai sair. Eu diria que as chances dele sair dessa cadeia agora, com o habeas corpus ou qualquer outra tentativa judicial de fazê-lo, é nula. Né, tanto dele quanto dessas pessoas que trabalharam para ele. E é muito preocupante que a gente veja, segundo a decisão, que ele tinha um canal de informação privilegiado, de orientação e consultoria privada por parte de chefes de supervisão do Banco Central. O prejuízo que essa ligação corrupta, a gente tem que falar o nome disso, corrupção, causou aos contribuintes, aos correntistas, ao sistema bancário e à credibilidade do Banco Central é enorme. Então, nós estamos vendo aí uma atitude e um movimento e uma organização mafiosa. Né? Acho que se alguém tinha dúvida de que a coisa se chama crime organizado, corrupção, eu acho que agora não tem que haver mais. Nós chegamos a um ponto de não retorno, assim, se alguém ainda tinha esperança de fazer algum tipo de acordão em relação a isso, pode desistir. Acho que, inclusive, como eu estava falando aqui, as chances do Vorcaro ser solto novamente são nulas. Não vai ser mais solto. Não tem hipótese de nenhum desembargador, como houve lá atrás, dar alguma decisão dizendo que ele não tem periculosidade ou que ele não pode vir obstruir as investigações. Está evidente o que ele fez já com tornozeleira eletrônica para impedir o avanço das investigações. Né? Se não houvesse a troca de relator, a gente não sabe o que teria acontecido sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Então, tudo isso tende a surgir. E acho que nenhum policial federal, nenhum ministro do Supremo, nenhum procurador da República, nenhum deputado vai se arriscar a fazer qualquer movimento a favor do Master. Isso significa, Colombo, que as chances de uma delação premiada aumentaram tremendamente, e não só do Daniel Vorcaro, porque a gente sabe que numa investigação desse tipo, quando você tem um estrago tão grande e crimes tão graves cometidos de forma tão disseminada, a gente cansa de falar aqui dos tentáculos do Master, começa uma corrida pela delação premiada. Né? Você está vendo que o Daniel Vorcaro não tem mais para onde ir. Ou ele vai passar a vida dele inteira na cadeia, ou ele vai negociar um acordo com a PGR, com a Polícia Federal, com o Ministério Público. Só que ele não é o único integrante dessa máfia que tem a perder com o avanço das investigações. Então você tem outros sócios, ex-sócios, pessoas que estão presas, que a essa altura estão cogitando, aposto com você, estão cogitando fazer delação premiada para escapar do pior que pode vir por aí. Porque eu acho que está claro que a coisa, se é possível dizer isso, porque já era suficientemente grave esse caso, ela atingiu um outro patamar. E é um patamar em que ninguém, em sã consciência, vai correr o risco de tentar proteger o Vorcaro. Então, é daqui para frente. E isso em um ano eleitoral. Portanto, eu não vejo, por exemplo, no Daniel Vorcaro nenhuma disposição de se sacrificar pelos outros. Você acha que uma pessoa que ordena sequestrar um jornalista, moer uma ex-funcionária e tudo isso que nós vimos vai se arriscar por outras pessoas? Acho que isso é muito, muito difícil. Então, acho que a gente realmente, no dia de hoje, começa uma outra etapa desse caso, de consequências incontroláveis, mas certamente muito graves. Pois é, a situação é muito mais grave do que parecia no início. O que começou como uma investigação financeira envolvendo o Banco Master acabou revelando algo muito maior. Suspeitas de intimidação contra jornalistas, articulações nos bastidores e possíveis conexões dentro do próprio sistema financeiro e político.
Agora imagine o que pode acontecer se esse caso avançar para delações premiadas. Porque quando um empresário poderoso percebe que pode passar anos na cadeia, a primeira coisa que acontece é uma corrida para negociar acordos. E nesse tipo de investigação, quando um começa lá, outros também correm para contar suas versões. E é exatamente por isso que muita gente em Brasília está olhando para esse caso com enorme preocupação. Porque se vier delação, pode aparecer nome de político, nome de empresário, nome de autoridade, e aí a crise pode atingir níveis ainda maiores. Agora eu quero saber a sua opinião. Quanto tempo você acha que um bilionário acostumado com luxo aguenta na prisão antes de fazer delação? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler e responder vários comentários. E se você quer continuar acompanhando os bastidores do poder em Brasília, já se inscreve no canal Estado Crítico, ativa o sininho e deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Nos vemos no próximo vídeo. E que Deus nos proteja